Juntos no Enem. Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la profesora Ilana de Sá. Oi, tudo bem? Bem-vindos todos à aula de espanhol do projeto Juntos no Enem. Eu sou a professora Ilana de Sá e estarei com vocês nas próximas aulas desse idioma, do idioma espanhol, certo? Como é que você tem estudado? O que é que você tem feito para se aproximar do idioma? É muito importante quando você escolhe uma língua estrangeira para fazer uma prova sobre ela, por mais que você tenha alguma experiência, que tenha algum contato com ela, que você busque proximidade para se familiarizar com esse idioma, certo? O espanhol no Enem, ele procura avaliar a sua capacidade de compreender textos nessa língua estrangeira. Compreender e reagir a ele, responder perguntas sobre ele. Não basta apenas deduzir, imaginar o que se quer dizer, mas é preciso compreender e emitir também uma opinião e emitir também um juízo sobre esse texto, tá? Então, ele avalia a sua capacidade, como eu já falei, de compreender os textos em língua estrangeira e o conhecimento que nós possuímos sobre a cultura que envolve essa língua. Porque a língua não é só a gramática, não é só a parte formal, mas existe todo um componente cultural que envolve a aprendizagem desse idioma. No caso da língua espanhola, nós temos um detalhe a mais. Nós temos aproximadamente aí 21 países que falam espanhol, que têm o espanhol como língua materna, né? Existem aí outros lugares que podem dividir esse idioma, mas temos 21 países que falam espanhol como língua materna. Então, você tem uma variedade cultural, uma variedade linguística enorme, o que pode facilitar ou pode dificultar a sua aprendizagem dessa língua. Porque, embora nós tenhamos um espanhol que nós chamamos de standard, ou seja, um espanhol comum, em que todos esses países falam, quer dizer que o espanhol que você aprender na Argentina é o mesmo que você vai falar na Espanha, mas existem pequenas diferenças de expressões, de uso mesmo do idioma, os regionalismos, as coisas que a própria cultura daquele lugar vai oferecendo. Então, não basta você apenas ler um texto, decodificar aquelas palavras, traduzi-las mentalmente, mas é preciso conhecer um pouco mais da sua cultura. Nós vamos tentar, através dos exemplos que eu vou trazer para vocês, variar de exemplos de outros países. Nós vamos tentar ver exemplos de vários países que falam espanhol, para nós podermos ver um pouco essa semelhança, essa unidade da língua que está presente em todos os países hispanohablantes e também um pouco das suas variações. Nós vamos começar hoje por aquilo que é comum a todas as línguas, certo? Que são os pretéritos. Na verdade, essa parte da nossa aula, ela é comum não só ao idioma espanhol, mas a todos os outros, né? Nós precisamos relatar o passado, então nós usamos os pretéritos. Daí que nós vamos falar sobre o pretérito indefinido e o imperfeito como uma diferença de uso entre eles dois. Em que situações nós usamos? Como basicamente a gente tem muito texto nas provas de língua espanhola, nas provas de língua estrangeira, então é importante que a gente identifique nesses textos quais são as suas características principais. Se trata de uma notícia, se trata de um conto, é uma manchete de jornal, o que ele está contando ali, certo? Para além de decodificar as palavras, de traduzir as palavras, nós precisamos também saber do que se trata aquele tipo de texto.
tá bom? E aí, às vezes, os tempos verbais, eles vão nos dar essas dicas sobre os textos, vão nos ajudar a compreender, tá bom? Vamos seguir. Nós vamos começar com o pretérito indefinido. O pretérito indefinido, ele é usado para expressar ações ocorridas em um momento específico do passado. É especialmente usado em biografias. Esse tempo verbal trata de situações que aconteceram no passado e não tem mais nenhuma relação com o presente. Ou seja, elas não continuam acompanhando, elas não continuam acontecendo. E além disso, elas foram encerradas no passado, quer dizer, elas não tiveram continuidade naquele tempo, tá? Eles são muito usados em biografias porque quando nós contamos a história da nossa vida, por exemplo, nós contamos de coisas, de fatos, nas biografias nós contamos fatos que aconteceram na vida daquele personagem ou na nossa própria vida, se você estiver fazendo aí o exercício de escrever a sua biografia, né? Então vamos a alguns exemplos. La semana passada ganhei uma bicicleta em um sorteio. La semana passada ganhei uma bicicleta em um sorteio. A semana passada ganhei uma bicicleta em um sorteio. Bom, eu ganhei na semana passada. Não continuei ganhando a bicicleta. Foi uma ação que aconteceu no passado e ali mesmo se encerrou. Não tem mais relação com o presente. Entrei em casa e encontrei uma surpresa por mis cumples. Entrei em casa e encontrei uma surpresa por mis cumples. Entrei em casa e encontrei uma surpresa pelo meu aniversário. Bom, eu só faço aniversário uma vez por ano. Então, essa surpresa que aconteceu na minha casa quando eu entrei não tem mais relação com o presente. Ela aconteceu e se encerrou ali mesmo. Ayer estudiamos hasta las 10 p.m. Ayer estudiamos hasta las 10 p.m. Ayer quer dizer ontem. Então, ontem estudamos até as 10 da noite. Aqui um parêntese. PM você deve estar associando com a língua inglesa, não? PM, AM, para se referir às horas. É muito comum no espanhol da América se usar essa expressão também para se referir às horas, certo? Então, ontem estudamos até as 10 da noite. Foi um episódio que aconteceu ontem, não tem mais relação com o presente. Uma coisa que pode nos ajudar a identificar o tempo verbal numa frase, num texto, são os marcadores temporais, tá? Esses marcadores são palavras ou expressões que indicam o tempo em que a ação acontece. Quer dizer, se eu digo pela manhã, essa palavra manhã indica que a ação aconteceu no turno da manhã. Se eu digo que foi em 2022, ou melhor, em 2021, eu digo que foi uma ação que aconteceu no ano passado. Então, eu estou localizando no tempo essa ação. Os marcadores temporais, eles têm essa função de marcar o tempo em que as situações acontecem, em que as ações acontecem. Então, vamos ver alguns marcadores temporais, algumas palavras que servem como marcadores temporais para o pretérito indefinido, certo? Ayer, anteayer, anoche, e aqui um outro parêntese. Você vai ver que na nossa aula sempre haverá algum parêntese, sempre haverá uma dica. O nosso parêntese dessa vez é sobre a palavra anoche. Nós em português, quando queremos nos referir ao período de ontem à noite, nós falamos assim, por exemplo, ontem à noite, como no exemplo do slide anterior. Ontem à noite, nós estudamos até as 10 da noite.
até as 10 horas. Ontem à noite. Em espanhol existe uma palavra para se referir a esse período, que é a noite. A noite quer dizer a noite de ontem, certo? Então, anteanoche, el día 23, que poderia ser el día 15, el día 10, el día 1, el día 5, certo? El outro dia, de repente, el martes passado, ou seja, a terça-feira passada, e poderia ser el miércoles passado, el domingo passado, certo? El año pasado, el verano pasado, e poderia ser el invierno pasado, el otoño pasado. La semana pasada, hace 2 años, poderia ser hace 15 anos. A los 11 anos, quer dizer, quando eu tinha 11 anos, tá? Mas poderia também ser a los 5, a los 8. Una vez, entonces, luego, después, al poco rato, durante la noche, durante um momento, durante 3 dias. Todas essas palavras e expressões, elas vão demarcar o tempo. Então, são marcadores temporais para o pretérito indefinido. Todas elas vão falar de uma situação no passado que não tem mais momento, não tem mais relação com o momento presente, certo? Vejamos alguns exemplos com esses marcadores temporais. Ayer encontramos nuestros amigos en el centro comercial. Ontem encontramos nossos amigos no shopping. Nós em português usamos esse estrangeirismo shopping, mas em espanhol eles vão sempre usar centro comercial, certo? Então, ontem, no período de ontem, nós encontramos os nossos amigos no shopping. Essa situação não tem mais relação com o momento presente, não tem mais contato com o momento de agora. Anteayer visitamos la abuela en el pueblo. Traduzindo para o português seria algo como: anteontem visitamos nossa avó ou a avó no interior, certo? Na cidade do interior. Nós traduziríamos assim. Anteayer, anteontem, ou seja, é um tempo distante do momento presente. Quanto mais distante, mais indefinido. Anoche choveu muitíssimo. Na noite de ontem, choveu muitíssimo. Certo? Foi um episódio que aconteceu ontem. El día 23 foi el cumpleaños de mi hermana maior. No dia 23 foi o aniversário da minha irmã mais velha. Poderia ser qualquer outra data. El 23 é apenas um exemplo aleatório, certo? El martes passado chegou esse regalo para ti. Imagine que surpresa alguém chegar para você e dizer: na terça-feira passada chegou esse presente para você. É isso que quer dizer essa frase. Então, el martes passado já passou, como diz a expressão. Não tem mais relação com esse momento. El mês passado passou volando. Não é uma coisa que costuma acontecer com agosto, mas o mês passado passou voando. A los 11 anos, Raúl ganhou sua primeira mascota. A los 11 anos, Raúl ganhou sua primeira mascota. Aos 11 anos, Raúl ganhou seu primeiro mascote. Seu primeiro mascote. Olha aqui o parêntese. Veja aqui essa diferença entre português e espanhol. Português, o mascote. Em espanhol, la mascota. Português masculino, espanhol feminino. É um caso de heterogenérico. Mas a gente fala disso depois. Mas, prof, e como é que a gente escreve esse pretérito? Eu trouxe para vocês o exemplo dos verbos regulares,
tá? Então, como é que você vai fazer? Todos os verbos que terminam em, que são regulares e terminam em AR, você vai apenas substituir a terminação, as duas letras finais, pela terminação correspondente de acordo com o sujeito. Por exemplo, eu perguntei a minha mamá algo. Eu perguntei a minha mãe algo. Perceba a diferença com a língua portuguesa. Em português nós dizemos perguntei com i no final. Em espanhol nós dizemos preguntei com acento na letra E, certo? No caso dos verbos regulares terminados em ER e IR, como é o caso de responder e vivir, a gente faz a mesma coisa. Tira essas duas letrinhas finais, que é a desinência do infinitivo, seu professor de português já deve ter comentado isso, e coloca a terminação correspondente. Vamos ver os exemplos? Com perguntar. Eu perguntei a mis padres onde estavam mis zapatos. Eu perguntei a mis padres onde estavam mis zapatos. Eu perguntei a meus pais onde estavam os meus sapatos. Ellos perguntaram por ti. Ellos perguntaram por ti. Eles perguntaram por você. A gente traduziria para o nosso português usual, por você, certo? Exemplos com responder e vivir. Mi mamá respondió que estaba bajo la cama. Mi mamá respondió que estaba bajo la cama. Minha mãe respondeu que estava debaixo da cama. Minha mãe respondeu que estava debaixo da cama. Veja mais uma vez a semelhança entre o português e o espanhol. Respondeu, respondió, tá? Segundo exemplo, não sabem que viviste um ano em outro país. Não sabem que viviste um ano em outro país. Não sabem que você viveu um ano em outro país. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez usando uma biografia, na verdade um pequeno trecho de uma biografia deste senhor Gabriel Garcia Marques. Quem já ouviu falar no livro 100 Anos de Solidão, com certeza ouviu falar neste senhor, que é o autor desse livro. Gabriel Garcia Marques nasceu em Aracataca, Magdalena, em Colômbia, el 6 de marzo de 1927. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo 5 años a la población de Sucre. Bom, essas palavras que estão destacadas aí no texto, elas estão escritas no pretérito indefinido da língua espanhola. Quer dizer, elas estão nos ajudando a entender que esta ação aconteceu num passado que não tem mais relação com o momento de agora, com o presente. Gabriel Garcia Marques nasceu em Aracataca, Magdalena, em Colômbia, no dia 6 de março de 1927. Cresceu como uma criança ou um menino único entre seus avós maternos e suas tias, pois seus pais, o telegrafista Gabriel Eligio Garcia e Luisa Santiago Márquez,
foram morar quando o pequeno Gabriel tinha apenas 5 anos no povoado de Sucre, certo? Então, aqui eu estou contando a história desse personagem, a história de Gabriel Garcia Marques. É a biografia dele. Não tem mais qualquer relação, não tem mais qualquer ligação com o momento presente. Vamos para frente, vamos seguindo. No caso das biografias, o uso do pretérito indefinido na língua espanhola nos ajuda a compreender essa ideia de ação acabada no passado e sem relação com o momento atual. Cresceu, nasceu, viveu, estudou, tudo aconteceu no passado. Não tem mais relação com o presente. As ações descritas aqui na biografia de Gabriel Garcia Marques não têm mais relação com o momento atual. Vamos a outro exemplo. Cristiano Ronaldo nació en un barrio obrero en la isla portuguesa de Madeira, en el seno de una familia de 3 hermanos. Desde muy pequeño mostró sus excepcionales aptitudes para el fútbol. A los 8 años jugaba en el equipo de la Andorinha y a los 10 se lo disputaban ya los 2 equipos mayores de la isla, el Marítimo y el Clube Desportivo Nacional. El padre del jugador decidió que ingresara en este último, o sea, en el Clube Desportivo Nacional. Vejamos, nesse caso da biografia do Cristiano Ronaldo, os verbos destacados são nasceu, mostrou, decidiu, coisas que contam como ele era na sua infância, ou seja, não tem mais relação com esse momento de agora. Isso é o que acontece nas biografias. Se conta uma história de alguém nos seus princípios. Conta-se, na verdade, a história de alguém, desde o princípio até o momento atual. Essas ações, elas não têm mais nenhuma relação com o momento atual. E antes de nós partirmos para o próximo pretérito, eu vou abrir mais um parêntese com você. Nesse exemplo especificamente, nós encontramos outros textos destacados, outras palavras destacadas, outros verbos, que são rugava e disputava. Esses 2 verbos, embora estejam em uma biografia e estejam no passado, eles não estão conjugados no pretérito indefinido. Eles estão conjugados no imperfeito da língua espanhola. E como assim? Você não acabou de falar que o pretérito indefinido é usado nas biografias? Bom, todo texto ele pode ter mais de um tempo verbal, mas a predominância dele vai ter a predominância nesses textos vai ser sempre por um tempo verbal. No caso das biografias, podem aparecer outros tempos verbais, outros pretéritos, mas haverá sempre a predominância do pretérito indefinido, certo? Agora sim, vamos para frente. Pretérito imperfeito. Ele é usado para expressar ações habituais e repetidas no passado. Esse tempo verbal é muito usado para descrever o passado, ou seja, contar como ele era, contar como era no passado. Se com o pretérito indefinido eu me refiro a ações passadas e encerradas no passado, no pretérito imperfeito eu vou tratar de ações que eram habituais, que eram repetidas. Por exemplo, cresceu. A gente só cresce uma vez, né? A nossa infância nasceu, por exemplo. A gente só nasce uma vez. Não é uma ação repetida. Mas brincava, é uma ação que eu repetia frequentemente na minha infância.
Então, o pretérito imperfeito, ele é esse verbo, esse tempo verbal que vai descrever ações no passado, certo? Para os meus alunos, em sala de aula, eu costumo brincar dizendo que esse tempo verbal é o tempo usado pelas avós, porque elas vão contar como eram as histórias antigamente, como era a sua vida antigamente. Ah, quem nunca ouviu da sua avó? No meu tempo não era assim. Esse era, em espanhol, en mi tiempo, ou en mi infancia, ou, perdão, en mi juventud, ou en mi niñez, não era assim. Então, as avós costumam usar muito esse pretérito imperfeito. Guarde isso. Pode ser que você precise dessa informação lá na sua prova ou em alguma prova de espanhol aí na sua escola, certo? Exemplos. De niña, jugava com mis hermanos en el parque. Quando era menina, quando era criança, brincava com meus irmãos no parque. Então, era uma ação que eu costumava fazer quando era criança, certo? Antes de la pandemia, nosotros siempre viajábamos en las vacaciones. Antes da pandemia, nós sempre viajávamos nas férias. Então, era um costume que eu realizava no passado. Hoje, já não é assim. Embora, graças a Deus, felizmente, isso esteja mudando. Estamos voltando aos nossos hábitos, né? Aos nossos hábitos saudáveis. Sigamos. Os marcadores temporais do pretérito imperfeito indicam o tempo em que essa ação acontece. E alguns exemplos são antes, a veces, casi siempre, a menudo, con frecuencia, normalmente, por lo general, todos los días o todos los meses o todos los años, en aquel entonces, los domingos y podría ser los sábados, todos los jueves, todos los viernes, cada día, cuando era joven, quando tinha 11 anos ou quando tinha 9 anos, certo? Então, são todas palavras e expressões que vão marcar esse tempo. E percebam que todas elas vão dar para a gente essa ideia de repetição, de algo que é feito mais de uma vez. Por exemplo, casi sempre, quase sempre. Então, sempre vai nos dar essa ideia de que era algo que acontecia repetidamente. Todos os dias. Eu estou dizendo que todos os dias eu fazia a mesma coisa. Então, no pretérito imperfeito, as ações elas se repetem no passado. Vejamos alguns exemplos. Antes, vivíamos en una calle bastante arbolada. Antes, vivíamos en una calle bastante arbolada. Antes, nós vivíamos ou nós morávamos em uma rua bastante arborizada. A veces, salíamos de la escuela e íbamos al cine. Às vezes, saíamos da escola e íamos ao cinema. É uma coisa que nós fazíamos com certa frequência no passado. Casi siempre, la abuela nos recibía en su casa con un rico pastel. Quase sempre, a nossa avó nos recebia em sua casa com um delicioso bolo. Olha aqui o parêntese. É um exemplo de falso cognato. Pastel, em espanhol, quer dizer bolo. Com frequência, nos quedávamos sem luz en el pueblo. Com frequência, nos quedávamos sem luz en el pueblo. Frequentemente ou com frequência, nós ficávamos sem luz
na comunidade, no interior, no povoado. Todos os dias veía dibujos animados en la televisión. Todos os dias eu via desenhos animados na televisão. Então, vejam, todos esses marcadores temporais, que são as palavras que estão destacadas, elas se referem a ações que eram repetidas no passado. E como é que a gente vai escrever essas coisas? Vai seguir a mesma orientação do pretérito indefinido. Você vai tirar a desinência do infinitivo, ou AR, ou ER, ou IR, e vai substituir pela terminação correspondente, tá? Vamos ver alguns exemplos. Preguntar. Yo preguntaba a mis padres dónde estaban mis zapatos. Yo preguntaba a mis padres dónde estaban mis zapatos. Eu perguntava aos meus pais onde estavam os meus sapatos. Quer dizer, eu sempre perdi os sapatos, nunca sabia onde deixava. E sempre perguntava aos meus pais por eles. Ellos perguntaram por ti. Eles perguntaram por você. Mais de uma vez eles perguntaram por onde você andava. Seguindo, com responder e vivir. Mi mamá respondia que estava bajo la cama. Eu sempre perguntava e minha mãe, sempre me respondia que estava bajo la cama. Sempre estava no mesmo lugar. E a minha mãe sempre me respondia que estava debaixo da cama. Não sabem que vivias em outro país. Não sabem que você vivia em outro país. Naquele momento, naquele ano, você vivia naquele país, em outro país. Vejamos esses exemplos, trazendo essa ideia de que é um tempo verbal muito usado pelas avós. Eu trouxe esse exemplo aqui. Quando eu era pequena e veía a minha abuela verter leite de uma jarra de 3 litros em uma pequena taça sem derramar nem uma gota e em um solo movimento, pensava que esse era o maior superpoder humano do mundo. Quando eu era pequena e via a minha avó derramar leite ou despejar leite de uma jarra de 3 litros em uma pequena xícara sem derramar nenhuma gota e em um só movimento, eu pensava que esse era o maior superpoder humano do mundo. Então, quando marcador temporal era, veia, pensava e era, mais uma vez, verbos conjugados no pretérito imperfeito da língua espanhola, certo? Sendo que era é irregular. No texto, a ideia de ação contínua realizada no passado está evidenciado tanto pelo marcador temporal quanto pelo tempo verbal. Seguindo, mi abuela me enseñó a pintar. Ella siempre estaba pintando algún cuadro al óleo. También tenía pasteles y acuarelas, pero los usaba muchísimo menos. Le gustaba mucho leer, se lo había leído todo y cuando no estaba pintando o leyendo, cosía. Vejamos. Minha avó me ensinou a pintar. Ela sempre estava pintando algum quadro a óleo. Também tinha pastéis e aquarelas, mas os usava muitíssimo menos. Ela gostava muito de ler, já tinha lido tudo, e quando não estava pintando ou lendo, cosia, quer dizer, costurava. Então, ensinou está aí marcado porque ele está conjugado no pretérito indefinido. Lembra que eu falei para vocês antes
que em um mesmo texto pode haver a presença de verbos conjugados em diferentes tempos verbais, porém haverá sempre a predominância de um. Nesse caso, a gente encontra aqui o pretérito indefinido, mas a predominância é do imperfeito. Então, estava, temia, gostava, usava, estava de novo, cosia. Tudo isso se refere a ações realizadas no passado de forma repetida, certo? E a palavra aí sempre dá essa ideia de que a coisa se repetia. No texto, a ideia de ação contínua realizada no passado está evidenciado tanto pelo marcador temporal sempre, quanto pelo tempo verbal. E como eu disse para vocês, além disto, nesse exemplo, observamos também a presença de um verbo no pretérito indefinido, que é o ensinou. Certo? Hasta la próxima clase, pero les dejo una tarea. Até a próxima aula, mas eu deixo para vocês uma tarefa. Procurem ver tweets, procurem ver manchetes de jornal, procurem biografias dos seus artistas preferidos em espanhol. Procure se aproximar dos textos. Isso vai te ajudar a se familiarizar com o idioma e não tomar um susto quando abrir a prova de espanhol no Enem. Com certeza isso não vai acontecer porque você tem assistido as nossas aulas e também tem participado das aulas aí com o seu professor na sua escola. Mas ter contato com a língua é essencial para que tudo caminhe bem e para que a língua flua na sua mente na hora dos estudos, certo? Hasta luego, hasta la próxima clase. Juntos no Enem.